A paz do Senhor a todos. Bem-vindo ao canal do Diácono Hamilton da Igreja Batista Habitação de Deus. Muito obrigado por você ser inscrito no meu canal. Que Deus abençoe sua vida cada dia mais e mais. Vou pedir para você que compartilhe, divulgue o meu canal no grupo do WhatsApp. Para o canal crescer para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E isso daqui não é obra do homem, é obra do Senhor, a qual o Senhor me chamou para fazer. E eu creio que se Ele chamou para fazer, Ele vai completar a obra dele até o final. Amém? Eu quero deixar para vocês aqui hoje uma meditação para a gente, né? Começou os Jogos Olímpicos. Vão começar a disputa pelas medalhas, pelas coroas, e nós vamos ver os atletas bem preparados para essas disputas. Aqueles que estão melhor preparados vão chegar em primeiro lugar, e eles vão ser ali coroados, eles vão ficar felizes, eles vão subir no pódio mais alto. Mas também tem aqueles atletas que lutam para chegar, sabe que não vai chegar em primeiro, mas vai tentar chegar em segundo, em terceiro lugar. O pódio mais alto é para um só, aquele que ganha o ouro. Aquele que fica em segundo e terceiro é um pódio mais baixo. E esses atletas eles são bem preparados. O ano todo, durante 4 anos, eles se preparam para esses Jogos Olímpicos. Porque eles sabem que ali estão os melhores, né? Para corrida de obstáculo, para o vôlei, para outras competições, né? Então eles têm que estar bem preparados, porque senão eles não alcançam o primeiro lugar. O apóstolo Paulo ele traça ali um parâmetro entre os Jogos Olímpicos e a vida do crente. Aonde, irmão? Em 1 Coríntios 9:25. 1 Coríntios 9:25, o apóstolo Paulo vai falar assim: todo atleta se domina aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Paulo está traçando aqui um paralelo com os jogos, né, da Grécia Antiga e da Roma. Paulo ele transitava entre Roma e Grécia. Paulo conhecia os jogos, tá? E conhecia a forma deles serem premiados. Então Paulo, quando um general ele chegava da guerra, ele era coroado com a coroa dessa, ele recebia uma coroa dessa. E o atleta, quando chegava em primeiro lugar, ele também recebia uma coroa nesse estilo. E faziam uma grande festa. Só que tem que, com o tempo, aquela coroa, irmão, murchava. Porque aquela coroa era uma coroa de louro. Então, com o tempo, aquilo murchava, ia ficando velha, ia ficando encostado e jogado lá no canto. Então, o apóstolo Paulo, traçando esse parâmetro, ele vai falar da gente, que a corrida do cristão é estilo a corrida de um atleta que corre nos Jogos Olímpicos na Grécia, que eram os Jogos da Grécia, e depois, com o passar do tempo, foi se transformando nos Jogos Olímpicos. Veja bem, eles corriam por uma coroa corruptível. Nós corremos por uma coroa incorruptível. Qual é a coroa? A coroa da salvação, a coroa do Evangelho, a salvação em Cristo Jesus. Nós temos que perseverar e lutar. Aí a gente vê muita gente desistindo no meio da corrida, desanimando por causa das lutas, das aflições. Não, irmão, Jesus quer que nós perseveramos até o final.
perseverar até o final e dar-te-ei a coroa da glória. Nós temos que fazer isso. Nós temos que ir até o final. Uma vez eu vendo uma corrida, uma maratona, e eu vi um atleta brasileiro, o Vanderlei Cordeiro, ele correndo, né? Ele estava em primeiro lugar e correndo, já ia chegar em primeiro lugar, faltava pouco para ele chegar na linha de chegada ali. E teve um homem, um padre, que entrou no meio da pista, segurou ele e atrapalhou ele. O Vanderlei tinha tudo para desistir ali naquela corrida. O que o Vanderlei fez? Ele perseverou. Ele ganhou a medalha de bronze. Mas ele perseverou, ele não desistiu da corrida dele. Irmão, não desista da sua corrida. Por mais que a sua corrida esteja enfrentando dificuldade, lutas, tribulações, contenda, vem desânimo, vem o desemprego, vem uma doença, seja o que for, irmão, não desista de correr para a coroa da vitória, para a coroa incorruptível. Apóstolo Paulo fala em Efésios 2:8 assim: porque pela graça sois salvo, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Essa obra não é nossa, nós somos salvos pela graça, isso é dom de Deus. Não é pelas nossas obras que nós não vamos ser salvos. É pela obra de Deus, pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, irmão. Você está entendendo? Nós temos que perseverar, buscar a nossa salvação. A Bíblia fala em Hebreus 11 que Deus não tem prazer na alma daquele que retrocede. Quer dizer, que para no meio da corrida. Assim como o Vanderlei não parou no meio daquela corrida, e ele perseverou e continuou e ganhou uma medalha de bronze, mas ele foi coroado ali, ele ficou em terceiro lugar, mas ele foi assim o crente. Só que tem que o crente não vai primeiro, nem segundo, nem terceiro lugar. Lá no céu é só os primeiros lugares, aquele que persevera, que chega no mais alto lugar, no pódio. Persevera, irmão. Não deixa de lutar. Continue correndo. Continua lutando para que você ganhe essa coroa. Filipenses, mais em Filipenses, o apóstolo Paulo falando aos Filipenses, apóstolo Paulo fala assim, irmão, perdão, irmão. O apóstolo Paulo vai falar assim: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. É isso, irmão. Deus não vai deixar pela metade a obra que ele começou em você. Deus vai completar até no dia do Senhor Jesus Cristo. Mesmo que seja no dia do arrebatamento, ou que ele te chame antes do arrebatamento. Tá? No dia de Cristo, quando você chegar diante dele, está aqui a coroa que foi reservada para você. A coroa da vitória. Ei, irmão, esse é o jogo. Eu sempre falo, né, que a corrida do crente é igual uma corrida de obstáculo. O crente pula através do obstáculo. Mais à frente tem outro obstáculo e assim ele vai pulando, até chegar no dia que chegar lá na frente. Ele correu. Porque não tem luta, irmão. Na vida do crente, não pensa que não tem luta. Porque não tem vitória se não tiver luta, irmão. Como nos Jogos Olímpicos tem que ter a disputa para ter a vitória, na vida do crente também tem que ter a luta. Para o crente ser coroado. Tá? Na palavra de Deus fala assim, que aqueles que são humilhados serão exaltados. Muitas vezes nós passamos por humilhação. E nós pensamos em desistir. É no trabalho, é dentro da nossa casa, na própria igreja. Aí vem alguém querer nos humilhar para que nós desistimos da nossa corrida. Não desiste não, irmão. Persevera. Deus quer que você continue perseverando, galgando esse caminho. Que o Senhor Deus, Ele tem vitória para você. Não deixe de correr não, irmão. Apóstolo Paulo vai falar em 2 Timóteo 4. Apóstolo Paulo vai falar assim em 2 Timóteo 4, que ele combateu o bom combate.
guardou a fé. Olha o que ele vai falar, ó. 2 Timóteo 4, do 7 ao 8. 2 Timóteo 4, do 7 ao 8. Paulo vai falar assim, ó. Combati o bom combate. Completei a carreira. Guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está aguardando, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos também quantos amam a sua vinda. Olha só, ele fala que ele combateu o bom combate. Ele completou a carreira do evangelho, ele combateu o evangelho, ele foi a favor do evangelho, ele combateu isso. O bom combate é o evangelho, é pregar o evangelho de Cristo, é pregar Jesus na cruz do Calvário. Esse é o bom combate. Ele falou, ele completou a carreira dele, mas ele guardou a fé. Paulo sabia da morte que ele teria que morrer. Ele ia morrer decapitado, mas mesmo assim ele não recuou. Ele foi até o final no propósito dele. E Paulo, naquele dia que ele foi decapitado, ele ainda guardava a fé. Porque ele sabia que estava guardado a coroa da vitória para ele lá, coroa da vida, da eternidade. Não era uma coroa corruptível, não. Era uma coroa incorruptível, irmão. Continua guardando isso daí. Tira exemplo do apóstolo Paulo. Olha aí o que ele fala no 8. Já agora a coroa da justiça me está guardada. A coroa da justiça, ele já sabia que a coroa da justiça estava guardada para ele. Que Deus guardou a coroa da justiça para ele. Olha o que ele fala, o qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Ele falou, o próprio Deus vai me dar a coroa da justiça. Ele mesmo vai me dar naquele grande dia, ele vai me dar essa coroa. Não, tem muitos que desistem. Não desista, continue perseverando. E não somente a mim, mas a todos quanto amar a sua vinda. Olha, a todos a quantos amar a sua vinda. Esses vão receber a coroa da vitória, a coroa da vida, uma coroa incorruptível, uma coroa que não enferruja, que não murcha, que não é preciso jogar fora. É a coroa da vida, é a coroa da vitória. Não desista, irmão. Mesmo que você chegue quebrado, mesmo que você chegue cansado, isso não é hora de parar. Não pare agora não. Continua a lutar, continua a perseverar, porque Deus tem vitória para você. Em nome de Jesus. Eu abençoo você em nome de Jesus. Senhor, aqueles que estão fracos na fé, aqueles que estão pensando em parar, pensando em desistir, Senhor, nesse momento, Senhor, renova as suas forças, Senhor. Dê força a eles, para eles não pararem, para eles continuar a caminhada junto a Ti, Senhor, porque eles têm uma coroa da vitória reservada para eles lá no final. Eu já abençoo a vida de cada um em nome de Jesus. Amém, Senhor.